todo poder e autoridade foram dados a ti, lindo Jesus, amado Jesus, tu és santo, 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 Jesus. Lindo tu és, Jesus, santo tu és, Jesus, todo poder e autoridade foram dados a ti, lindo Jesus, amado Jesus, tu és santo, 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 Jesus, poderoso, digno, honra, louvor e a glória pertencem a ti. Nome sobre todo nome é o teu, incomparável é o teu amor. Venceste a morte e hoje estás em nós. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Tu és santo, santo, tu és santo, Jesus, poderoso, digno, honra, louvor e a glória pertencem a ti. Honra, louvor e a glória pertencem a ti. Honra, louvor e a glória pertencem a ti. Aleluia. Aplauda o Senhor com mais alegria, com força. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças, Senhor. Dizemos a Ti, Senhor, em um único clamor, que Tu és santo, que Tu és lindo, que Tu és o nosso Senhor. Nessa noite, Senhor, juntos, nós declaramos, ó Senhor, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, a Sua presença, o Seu amor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, és bem-vindo. Senhor, a Sua beleza, o Seu amor, a Sua presença
presença nesse lugar. Senhor, Tu és bem-vindo. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego em poder dizer, Senhor, Tu és lindo. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelas provisões, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de escolhermos estar aqui para Te render graças, para Te render louvores. Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, e a Ti entoamos, Senhor, o único louvor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor por você estar aqui, por nós escolhermos estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Abacuque, diz assim, olha só: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ainda que a figueira não floresça, eu continuo louvando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. A todos que estão aqui, em nome dos pastores, José e Paulo, nós dizemos sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade, podem se sentar. E claro, né, a gente não pode deixar passar. Nós gostaríamos de saber quem entre nós nos visita pela primeira vez ou está pela segunda vez. Sinalize, a gente gostaria de pelo menos dar um abraço. Olha só, um casal. Mais um casal, mais uma família. Sejam recepcionados aí, vocês vão receber um link também da nossa parte. São 3 casais, tem mais? Ah, tem mais uma família ali. Sejam todos muito bem-vindos, essa casa é do Senhor. É casa de vocês também. Aproveitamos também aos que estão nos assistindo online, compartilhe. A partir de agora vai ser cada vez mais bênção. Os louvores já foram maravilhosos e agora vem também toda a continuidade do culto. Compartilhe com alguém que também possa receber uma palavra do Senhor. E a todos nós, eu quero reforçar também, deixar aqui um convite para domingo que vem, venha ao culto. E que possamos iniciar oficialmente o projeto Celeiro. Traga então um alimento, né? Eu estarei no final do culto aqui. Você vai poder escolher um alimento. A nossa ideia, e eu profetizo, como hoje de manhã a pastora estava falando no bairro do Portão, não há nenhuma família na nossa igreja que venha pedir cesta básica e que não tenha. Então a gente também vai ter que ter essa meta aqui em Araucária. Então, tragam alimento, nós já temos um gás que foi doado, já temos óleo, açúcar, mas tem muita coisa. Você pode abençoar a cidade de Araucária através das nossas vidas também aqui na Comunhão Cristã Aba. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe e continuem abençoados. Graça e paz, igreja, amém? Esse é o nosso momento de oração por libertação. Eu queria usar um texto que está na palavra de Deus, lá em Mateus 9, do 20 ao 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã, curada. Amém? Queridos, esse texto diz que, no Evangelho de Lucas, que é um pouquinho mais detalhado, ele fala, tem até mais versículos, fala que essa mulher tinha gasto tudo que ela tinha, né? Todas as economias dela, todo o dinheiro, os recursos dela tinham sido gastos para
ela ser curada dessa enfermidade, né? Então, o que esse texto mostra é que humanamente era impossível ela se livrar daquela hemorragia, daquela doença, daquela enfermidade. Mas Jesus Cristo, que é poderoso, ele a curou. A presença de Jesus transforma as nossas vidas. E sabemos também que a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Então, aqui Jesus está. Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Então, nós podemos orar com convicção de que Ele é fiel para nos libertar, nos curar de qualquer que seja a condição. Seja uma doença, seja um problema familiar nos relacionamentos, seja uma dificuldade financeira, enfim. Eu não sei, porventura, qual problema você esteja passando, mas o Senhor Jesus sabe e Ele é poderoso para curar você. Eu peço que a igreja ore também em concordância comigo para a gente, esse momento, se alguém tiver algum motivo de oração também, quiser vir aqui à frente para a gente impor as mãos, orar com vocês, vocês são livres, irmãos, para ficar à vontade aqui, amém? Pai de graça, Pai de amor, Paizinho, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de nos reunir como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, em Teu nome, Jesus, para estarmos aqui em comunhão, congregando, para louvar e honrar o Teu nome. E nessa hora eu quero declarar em nome de Jesus que porventura o irmão ou irmã que estiver sofrendo de algum mal, padecendo de enfermidade, ou alguma dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, algum vício, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora essa seta inflamada do inimigo, esse laço de Satanás, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. O corpo de Cristo é livre, é liberto para viver aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Irmão, irmã, vocês são livres. E não honra Jesus a gente viver em dificuldade e com alguma enfermidade, mas honra Ele nós crermos na palavra, recebermos a cura, a libertação que Ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso nós declaramos com fé que assim é, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Esse é o momento nosso de dízimos e ofertas. Tem um texto na palavra de Deus, em Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Cremos que Deus é o nosso pastor e que nada temos falta. Deus já nos proveu tudo. Todo o nosso sustento e tudo o que precisamos. Descansamos na palavra de Deus, confiamos na Tua palavra e por isso somos gratos. Paulo, ele esteve preso enquanto ele escrevia essa carta. E ele escreveu para as pessoas da cidade de Filipe. E nesse momento, a cidade ela proveu tudo o que eles precisavam naquele momento, né? Oferta e dízimo é uma forma de honrar ao Senhor, expressar gratidão e a gente participar nas obras de Deus, ajudar no seu reino. Se o irmão ou a irmã quiser participar desse momento de dízimo e oferta, é só erguer uma das suas mãos que o grupo de serviço vai auxiliar. Amada igreja, vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Pai celestial, Pai de honra, Pai de glória, Tu és a fonte do nosso sustento e nada nos faltará. Ensina-nos a ser generosos e não por obrigação, mas por amor e gratidão. Que cada oferta e dízimo seja como um perfume diante do Senhor. Nós somos abençoados, somos prósperos, somos abundantes. Reconhecemos que tudo é para Ti. Todas as Suas promessas, as Suas palavras, tudo o que temos. Por isso somos gratos. Amém. Pode trazer seu dízimo. Pai celestial, mais uma vez agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos deste,
todas as bênçãos. Pai, te agradecemos por cada oferta aqui depositada no seu altar. Declaramos sabedoria na gestão desses recursos. Declaramos em nome de Jesus Cristo abundâncias, portas abertas de emprego, celeiros cheios. Todas as famílias são ricas, são prósperas em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Outro igual a ti, Pai, com tamanho amor, graça e favor. Vendo toda minha vida, todo meu caminho, tens meu coração. A tua voz poderosa como ouço tua voz que me acalma, me enche de paz. Majestoso, és exaltado, tu és glorioso e reinas sobre todos. Tua vontade prevalece. Tua vontade e o teu amor são para sempre.
Tua bondade e o teu amor são pra sempre. Tua presença muda todo lugar e o teu amor nos cerca e nos cuida. A tua vida dá sentido a tudo em mim e a terra se enche de amor e justiça porque estás em mim. Majestoso és exaltado. Tu és glorioso e reinas sobre todos. Tua vontade prevalece. Tua vontade e o teu amor são pra sempre. Majestoso, glorioso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai Celestial, nós te rendemos graças de todo o nosso coração, porque a tua palavra é perfeita, poderosa, soberana, e acabamos de cantar a tua palavra nesse momento, que tu és majestoso, a tua voz é como o som de muitas águas, e a tua voz é poderosa como os trovões. Aleluia. Ó Pai, que bom podermos cantar estas verdades, porque Jesus Cristo foi enviado como presente de Deus, a palavra, o verbo, a palavra viva que se fez carne. Ele deu a sua vida por nós, ele se ofereceu em oferta eterna em nosso lugar. O laço quebrou, nós escapamos. Para ele a cruz, para nós a liberdade. Aleluia! E agora temos liberdade, Pai, de dizer sim ou não, de decidir a nossa eternidade, eternamente, começando agora, ao lado de Deus, e Deus habitando em nós. Senhor, receba a nossa gratidão por essa música maravilhosa, que é a verdade da tua palavra. Senhor, obrigado pela vida de cada um que aqui está, cada família representada aqui. Nós declaramos que aqui está o trono de Deus estabelecido neste lugar. Aqui é a congregação dos poderosos. Aqui nós podemos mudar destinos, não por nós, mas pela autoridade do nome de Jesus. Sim, sim, Senhor. Convidamos, venha Espírito Santo, venha. É o Senhor que fala, é o Senhor que convence, é o Senhor que toca, é o Senhor o maravilhoso conselheiro e cavalheiro, que traz a palavra do Pai e do Filho até nós, trazendo salvação no nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa noite no Shalom Adonai de Deus a todos vocês. Que bom que vocês vieram à casa do Pai, manifestar Deus e provocar muitos milagres. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. O próprio Jesus que escreveu aquelas cartas às 7 igrejas,
e deu a revelação de Apocalipse todo ao apóstolo João, olha o que Jesus está dizendo para mim, para você, para nós. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Posso ouvir um amém? Então Jesus é maravilhoso, ele morreu lá na cruz de braços abertos, não permaneceu na cruz, foi sepultado, graças a Deus, glória a Deus, não permaneceu na sepultura, porque ele está vivo à direita do Pai Celestial. E ele ressuscitou, e ele voltará para nos buscar. E até que ele venha, ele quer o número dos salvos multiplicado todo dia, mais um, mais dois, mais 1 milhão. Deus quer trazer salvação nesta noite. E aí diz Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, da sua casa, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então Jesus é muito generoso, é muito amigão. Ninguém tem maior amor que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E assim Jesus fez. E ele está convidando você, convidando a mim, está batendo a porta do nosso coração, e se alguém ouvir a voz de Jesus, e abrir a porta da casa, abrir o coração, de bom coração, de boa vontade, ele vai entrar em nossa casa, ele vai entrar em nossos corações, trazendo a salvação, trazendo o céu, os céus até nós, porque ele é o céu, aleluia, Jesus é o céu, aleluia. E esse é um momento muito importante, de escolha, de liberdade. Acho que a maior poderosa escolha de liberdade que o homem pode fazer, é dizer, eu aceito Jesus, eu aceito o presente do Pai Celestial, o presente eterno para a minha vida, eu reconheço Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador para a vida eterna. Acho que é a escolha mais importante que o ser humano pode fazer na face da terra. E esse é um momento que nós queremos como igreja, dar essa liberdade para você. Se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como o maior presente de Deus, o maior presente de amor, que é Jesus Cristo, para entrar no seu coração, só Ele pode salvar, só Ele garante uma vida eterna ao lado do Pai Celestial. Nós vamos todos voltar para casa, mas a porta é Jesus, o caminho é Jesus. Quem tem as chaves da eternidade, Jesus tomou as chaves do abismo e da morte, das mãos do diabo. Quando ele ressuscitou, ele desceu lá nas regiões dos mortos, e ele deu a última chance para todos os mortos, desde Adão até o Zacarias, né? Malaquias, até o último ali. Olha, eles pregaram a respeito de mim. Vocês creem que eu sou aquele que haveria de vir? E aqueles que mesmo lá, nas regiões da morte, aceitaram o pregador eterno, levaram a salvação. Quem crê, diga amém, Jesus. E esta oportunidade está para você nesta noite. Se você está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, é um momento que você pode aí colocar uma frase, eu aceito Jesus. Eu digo sim, Senhor, para Jesus Cristo. Eu recebo Jesus no meu coração, na minha casa, né? E nós queremos orar por você nesta noite, mudando o destino. Jesus é a paz, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo, não é? E Jesus veio para destruir as obras do diabo, porque o pecado já está resolvido. Não precisa preocupar, eu sou pecador. Para um grande pecador tem um grande Salvador, que é Jesus. E aí está o convite. Se tem alguém aqui entre nós, na congregação, ou lá pela internet, que quiser tomar essa decisão, eu queria orar com vocês nesse momento, no nome de Jesus. Também um outro convite para reconciliação. Talvez tenha alguém que está nos acompanhando pela internet, ou esteja entre nós, que já participou da casa do Pai Celestial, da casa do Senhor, né? E por algum motivo se afastou. Também esse é um momento
de reconciliação, para você voltar para a casa do Pai, para que a alegria nossa e do Pai seja completa. Se tiver alguém, você pode dar um sinal com a sua mão, ou dar um sinal aí pela mídia, em nome de Jesus. E diante disso, eu queria convidar todos vocês para a gente orar, renovando a nossa aliança com Jesus, nesse momento, dizendo assim, orem comigo, diga, Senhor Jesus, neste momento, eu declaro com a minha boca, Jesus Cristo, como único Senhor, único Salvador, e no nosso coração, nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia. Diga, reconhecemos que somos pecadores, mas o sangue de Jesus, derramado no Calvário, nos purifica de todo pecado. Diga, neste momento, eu libero perdão para todas as pessoas que em algum momento nos aborreceram, estão perdoados para receberem a vida eterna. Nesse momento, diga em nome de Jesus, eu rejeito Satanás, seus demônios e também todas as suas obras, e pela fé eu estou salvo e convido o Espírito Santo para habitar em nós, para ser nosso consolador, nos guiando em toda a verdade. Quem crê que Jesus está mudando o destino, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se você acompanha pela internet, deixa aí uma mensagem confirmando, a gente pode entrar em contato com você, para que a nossa alegria seja completa como igreja, orando por vocês e apontando os primeiros caminhos ao lado de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento? Levanta a mão assim, ó. Diga assim, fala, Senhor, que os teus filhos ouvem. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Graça e paz. Boa noite a todos. Queridos, podem assentar, fiquem à vontade. Primeiro eu quero lembrar, hoje não foi possível os avisos, tivemos uns problemas técnicos aí. Mas dia 10 a 12 de outubro, o que estará acontecendo na aba? Retiro de mulheres? Joy! Né? Quem das mulheres aqui vão nesse retiro? Amém? Temos lá, irmã lá, aqui, amém. E dia 17 a 19, e tem um detalhe, né? Tem que levar um pijama, tal, uma camiseta branca, essas coisas aí. Dia 17 a 19 de outubro tem o retiro dos homens, né? Dos homens abençoados, né? Lá sempre encerra com aquele costelão gostoso, né? A gente recebe lá uma alimentação dos céus tremendo, mas no final tem sempre o quê? O que tem lá no final? Aquele costelão de fogo do chão, né? Maravilhoso, aleluia, né? Isso é bom demais, né? Então é dia 17 a 19 de outubro. Quem dos homens aí vai? Aí, ó, 2, 3. Só, vamos lá, gente, vamos lá. Levanta e resplandece. Hein, Paulinho? Hein, pastor Paulo? Vamos lá. Queridos, Provérbios capítulo de número 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para a alma e trazem cura, remédio para os ossos, né? E 18, 21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comem o seu fruto. Aleluia! Então que tal você nessa noite estar orientando a sua alma, né? Dizendo realmente algo para ela, né? Como ela deve se comportar. Diga assim comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte.
de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, de vitória e não de derrota, palavra de bênção e não de maldição, de boas novas e não de condenação, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e em minha boca habita um milagre. Aleluia. É assim com você, aleluia, porque você é igreja. Pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Meus queridos, bom é estar realmente na casa do Senhor, né? E o que eu vou trazer hoje de vocês são alguns trechos de um livro que vocês com certeza vão ter acesso o ano que vem, ou na conferência ABA, ou no aniversário da ABA, se Deus permitir. E então vocês vão estar recebendo uma porçãozinha, né, dele, assim, de uma forma um pouco resumida, bem resumida, né? O título é O Manto da Igreja. E essa palavra, ela está orientada ali, a princípio, como um pano de fundo, por assim dizer, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, e depois, na sequência, nós temos 2 Reis também. Mas vamos lá, 1 Reis 19, do 19 ao 21. Diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta, mas olha só quantas juntas, né? De boi. É grande aquele carro, né? Aquilo era para arar muito, né? Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Esse texto, queridos, aí dá base para tanta coisa, é um texto rico, maravilhoso, de revelação, e principalmente uma revelação que não só permeia a história da igreja, mas que vai para toda a eternidade. Elias, ele lançou ali sobre o Eliseu o seu manto. Nós sabemos que Elias, ele era um profeta do Altíssimo, um profeta chamado, ungido pelo Senhor, que profetizou a reis, um homem que ungiu reis, sacerdotes, um homem que tinha um histórico tremendo, principalmente de sinais e prodígios no seu ministério profético, né? Então, é interessante mencionar aqui que esse profeta, um profeta de autoridade, um profeta de notoriedade também, lançou um manto, ou alguns dizem a capa, sobre Eliseu. E vemos que isso não é um fato pela vontade de Elias. Nós vamos para a palavra de Deus e nós vemos que isso não é, Elias resolveu lançar o manto, né? Porque hoje em dia tem gente dando manto, né? Até vendendo manto por aí, né? Vendendo autoridade. Tem gente que está entregando um determinado cargo, né? Assim de qualquer maneira. Mas aqui se tratava de uma unção. E Elias não era dono da unção. Elias tinha uma unção do Altíssimo sobre ele. E ele lançou aquela capa sob um comando de Deus, porque Deus havia orientado ele que assim deveria ser, e assim ele o fez. Então, é bom que a gente saiba disso, que isso aconteceu por vontade divina.
por vontade divina. E 2 Reis capítulo 2, versículo 9, nós vimos isso. 2 Reis 2:9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu estou... Acho que eu passei aqui um versículo, mas é 1 Reis 19, 15 e 16. Desculpe aí. 19, 15 e 16. Que foi quando Deus falou com Elias ali. E diz assim, 2 Reis 19, 15, 1 Reis, querido. 1 Reis 19, 15 e 16. 1 Reis 19, 15 e 16. Isso. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Olha só a palavra que Elias estava recebendo. Ele iria ungir rei, sacerdote, mas ele ia ungir também aquele que iria assumir a posição dele. E, queridos, Elias fez isso. E Eliseu, então, acompanhou o seu líder por muito tempo, né? Viu sinais e maravilhas. Ao todo, nós podemos dizer assim, dos grandes feitos de Elias, 13 feitos, 13 sinais tremendos. E lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, nós vimos um momento em que definitivamente Eliseu estava assumindo ali o ministério profético de Elias. 2 Reis 2, 9 até o 15. Diz assim: quando tinham passado o Jordão, disse Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas, se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu, ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para as margens do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. Existem algumas coisas aqui que é importante que nós venhamos a considerar, alguns fatos símiles ou algumas situações e posições símiles para o nosso conhecimento. Antes que Eliseu fosse elevado aos céus, Elias, melhor dizendo, fosse elevado aos céus, ele mostrou a Eliseu o poder, que ele tinha, a autoridade que ele tinha, o poder do ministério que Deus tinha lhe concedido. E assim com Jesus também foi. Por isso que eu disse fatos símiles, porque com Jesus foi assim também. Os seus discípulos que caminhavam com Jesus, viram Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Outro fato símiles é que Eliseu deixou
um legado de unção, né? Elias, melhor dizendo, deixou um legado de unção. Assim Jesus também o fez para os seus discípulos e também para a sua igreja. Para você que faz parte da igreja, você que em Cristo Jesus e unido ao corpo de Cristo é a igreja. Amém? É bom que se fale isso, né, pastor Paulo? Porque tem gente que fala, eu sou igreja, né? Ninguém é igreja sozinho. A palavra carral, né, no hebraico, que traz a origem ao entendimento grego, né, que fala ali sobre eclésia, ela tem um sentido de comunidade, de assembleia, de estar juntos. Então, se o legado é da igreja, o legado não é somente meu, ela é meu como corpo, né, estando vinculado ao corpo que é a igreja. Mas, queridos, o que foi entregue a Eliseu? O manto de Elias? Foi o manto de Elias que foi entregue? Na realidade, foi um símbolo profético, de unção, de escolha. Um símbolo profético de um poder que Deus havia concedido a Elias. E agora então, Eliseu recebera isso. E o ministério de Elias foi um ministério, como eu disse assim, cheio, repleto de grandes feitos, de grandes realizações. 13 sinais explícitos desta unção tremenda. Mas a gente vai para o ministério de Eliseu e vemos que se cumpriu aquilo que Eliseu tinha pedido a Elias, uma porção dobrada. E nós vimos Eliseu que manifesta na unção profética 26 sinais grandiosos, poderosos, dentre eles o último sinal depois de morto. Né, pastor Paulo? Depois de morto, na sepultura foi lançado um cadáver e esse cadáver ressuscitou. A pessoa lançada no túmulo, em contato com os ossos de Elias, veio à vida. Amém? Olha que tremendo, meus queridos. Então, foi um ministério tremendo. E nessa analogia que nós faremos aqui nessa noite, nessa mensagem, manto é unção. Fala comigo assim, por gentileza. Diga, manto igual a unção. Ok? Manto igual a unção. Então nós vamos ver o tema nessa noite sobre isso. Compreensões sobre o manto da igreja de Cristo. E o primeiro ponto, né, dessa compreensão é que Jesus tinha a unção de profeta, rei e sacerdote. Então, queridos, unção é uma coisa que é bom que a gente entenda, não é algo que só pode, que qualquer um recebe. Ela só pode ser dada. É dada por Deus. Então eu posso recebê-la se Deus me der. Por isso os dons não são meus. Os dons são do Espírito. Tem gente que às vezes vai falar assim, eu tenho um dom, né? Você, lembre-se que quem é dono do dom é o Espírito Santo. E ele usa conforme ele quer, conforme lhe apraz, né? Unção só pode ser dada por Deus e compartilhada por quem recebeu. O manto de profeta foi dado por quem tinha uma unção de profeta. Jesus, ele tinha a unção de rei, de profeta e de sacerdote, né? O manto de rei, né? João 18:37. O que está escrito lá? Alguém testificou ali, né? Estava curioso para saber quem Jesus era e Jesus respondeu. Pilatos, né? Perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor
está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém? Isso é o manto de rei. Por isso que lembram-se das ofertas que o menino Jesus recebeu. Estão lembrados das ofertas que ele recebeu no seu nascimento? Que chegou lá aos magos? Ouro, incenso e mirra. E agora vem algo que todo mundo sabe, né? Que ouro está relacionado à realeza. Rei. Amém? Era um símbolo profético, um símbolo de reconhecimento de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Aleluia. Amém? E Jesus tinha o manto de sacerdote. Hebreus 7:24. O que diz lá? Hebreus 7:24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Nós podíamos usar muitos textos, irmão, foi difícil selecionar o que eu ia trazer daquilo lá para vocês, daqueles textos. Oferta de incenso, né? Quem queimava era o sacerdote, ok? Lá no tabernáculo. Queimar incenso está relacionado à mediação. Está relacionado à intercessão. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? É aquele que apresenta diante de Deus as causas tuas. Por isso você não está descoberto em Cristo Jesus. Não precisa se preocupar, quem é a minha cobertura? Sabe aquele ditado que tem por aí em alguns movimentos? Quem é a minha cobertura? A tua cobertura é Jesus. E estando em Cristo Jesus, meus queridos, você tem a mediação do Senhor Jesus. Esta é a oferta de incenso. Esse é o simbolismo daquela oferta que Jesus recebeu. Aquele presente, aquele incenso, ele simbolizava ali o ministério sacerdotal de Jesus. E o terceiro manto é o manto profético. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Sinagoga era uma espécie de congregação, né? Existia lá o templo lá em Jerusalém, né? E as sinagogas eram como se fossem congregações, ok? Daquele templo lá. Então, para congregar o povo, né? Porque naquele tempo, querido, não tinha Uber, né? A caminhada era meio complicado, né? Tinha que ir lá de burro, de cavalo, de camelo, né? Não tinha Ferrari, nada disso, né? Nem Fusquinha tinha, nada, né, pastor? Então, havia esses locais onde as pessoas disputavam a palavra, né? Traziam revelações, onde se fazia o serviço do Shabat e tantas outras coisas ali dos judeus. E Jesus, então, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Continuando? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ministério profético. Você está vendo a similaridade das coisas aqui, meu irmão? Alegre-se nisso agora. Veja bem a unção que Cristo tinha e tem, né? E que hoje esta unção, ela é viva, ela está presente nesta terra. Amém? Manto profético, oferta de mirra. Mirra era um óleo usado pelos profetas
para ungirem reis, para ungirem sacerdotes, consagrar utensílios do tabernáculo. Quem proclama é profeta. O termo querussó no grego, tá? Ele traz esse sentido. Todas as unções eram efetuadas como símbolo da mão e da vontade de Deus. Ou seja, pelo Espírito dele que se move, pelo Espírito dele que está presente. Amém? Ninguém pode, né, como diz Davi, se afastar do Espírito de Deus, né? Onde quer que você vá, o Espírito de Deus está ali. Então o primeiro ponto é esse: Jesus tinha a unção, tríplice unção, né? 3 unção. Vamos lá? Primeira, rei, sacerdote, profeta. Ligaram aí? O segundo ponto aqui: a igreja é o corpo de Cristo e manifesta a unção de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, logo manifesta a unção de quem ele representa. Ok? Efésios 1, 22, o que diz lá? E sujeitou todas as coisas dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Continuando o 23. A qual é o seu? Quem é o corpo de Cristo? Jesus se move hoje na terra, sim ou não? Cristo se move hoje na terra, sim ou não? Sim? Ok. Cristo se move através da igreja. Aleluia. Então, se você é membro da igreja, se você está inserido no corpo de Cristo, Cristo se move através da igreja, do corpo do qual você faz parte. Aleluia. Graças a Deus. Então, queridos, Jesus é ungido, é o Christos, ok? A igreja é o corpo de quem? De Christos, de Cristo, ok? Não é corpo de Jesus, é o corpo do ungido, de Jesus o Cristo, ok? É bom a gente fazer essas diferenciações. Sendo o corpo do ungido, a igreja. Amém? A igreja. Então, queridos, a igreja tem a unção do Christos. Por isso que o Pio às vezes fala, né? Ele fala, nós somos Cristos, né? E somos. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade religiosa e mergulhar na revelação da palavra, da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos mudar um pouco, sabe, essas coisas de muita religiosidade, muito pensamento religioso, muita coisa que, sacrifícios, pensamentos também de, como é que eu vou dizer assim, quando você pensa de uma forma pequena, sabe? Qual é o termo adequado para isso? Mulheres sabem muito bem. Hã? E se enxergar às vezes de uma maneira medíocre, né? Então, queridos, pelo manto que Deus trouxe em Cristo, um novo ministério, tal qual o ministério de Eliseu, foi levantado na terra. Uma liderança profética se estabeleceu agora. E só que esta liderança profética, ela é a liderança dos últimos tempos. Essa palavra, essa autoridade profética, ela se estende até se consumar todas as coisas. As unções de Cristo definem a missão da igreja aqui na terra. Fala comigo assim, repete. As unções de Cristo definem a missão da igreja na terra. Então, a igreja, ela tem a unção de Cristo. Vamos lá, eu tenho que
estar espremendo um pouquinho, tirando o texto daqui, tirando dali um pouquinho, mas vamos lá. A igreja tem a unção de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 20, afirma que nós temos a unção. Vocês têm a unção que vem do santo. E todos têm conhecimento. Então, é bom que nós caminhemos assim. Nós somos ungidos sim. E quando alguém disser assim, você ouvir alguém trazendo uma palavra sobre liderança, dizer assim, ó, ninguém toca no ungido do Senhor, diz assim, glória a Deus, ninguém toca em mim. Né? Ninguém toca no ungido do Senhor. Nós temos a unção, mas precisa se lembrar de um detalhe. Igreja. Igreja. Não é eu tenho. Igreja. Esse negócio de desigrejado que tem agora, né, tem um movimento da porque né, eu posso, né? Outro dia eu aconselhei uma pessoa, eu falei para ela, cuidado com esse negócio de que agora eu não me encaixo numa igreja, né? E tá difícil aí, eu vou levar a minha vida com Deus, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque não está sendo alimentada, não está sendo provida, não tem comunhão, né? Não tem ligação com o corpo e não desfruta da vida de reino. Meus queridos, muitos querem, né, pensam só na salvação, não pensam em reino. Então nós fomos ungidos, escolhidos, consagrados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão de Sóstenes. É uma carta que ele está escrevendo à igreja de Corinto, daí ele diz quem que está escrevendo, né? A igreja, para quem que é, né? Direcionado a quem? A igreja de Deus que está em Corinto, aqueles, né, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem ágios, para serem santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia. Fomos chamados nessa unção para sermos ágios, para sermos santos. O que está definindo essa palavra, meu irmão? Não está definindo que você, então, não vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Está definindo quem você é. Está definindo que você é sagrado. A palavra ágios, ela tem o sentido de sagrado, separado. Pensa nisso, meu irmão. Olhe para si mesmo, olhe para o corpo da igreja com esta visão de algo que foi consagrado. E você é sagrado. Se você foi consagrado, você é sagrado. Amém? Então eu quero dizer para você, como sagrado, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele não pode tocar na sua vida. Como sagrado, você pertence a Deus. Amém? Você foi santificado. Fomos ungidos, fomos escolhidos, consagrados pelo sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, do ponto da galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Que a graça e a paz sejam multiplicados. Queridos, a santificação, o acontecimento da consagração, da nossa consagração, é pelo sangue de Jesus. Por isso a igreja, ela exala o bom perfume de Cristo. Eu nem vou citar texto aqui, tá? Em Cristo a unção veio. Vocês conhecem, né? A igreja exala o bom perfume e o conhecimento, né? Aleluia. Em Cristo, a unção, ela veio cumprindo a vontade de Deus. Lembra que eu falei? A unção não é de uma pessoa, mas a unção vem do próprio Deus. Eu quero dizer para você que a unção veio através de Cristo para a igreja. Por isso que é tempo, nesse tempo de ascensão, da igreja levantar-se e resplandecer como quem ela é. Aleluia! Seja a igreja, seja aquela que cumpre o propósito.
seja aquela que vive na identidade que Deus deu para ela, a igreja. Os escolhidos, o propósito de Deus é que nós frutifiquemos diante de um chamado. Jesus lá em João 15, 16, diz: olha, não foram vocês que escolheram a mim. Antes eu escolhi vocês, para que vocês vão e dêem frutos, e vosso fruto permaneça. Vão, e deem frutos. Frutos do quê? Da escolha, frutos da separação, frutos da santificação que Deus fez por nós. Deem frutos, a fim de que tudo então, o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concede. A igreja não tem, às vezes, nem coragem de pedir algo. As pessoas não têm nem coragem de pedir algo para Deus. Primeiro porque, às vezes, não está em comunhão com o corpo de Cristo. Né? Está lá, crê em Jesus e tal, mas falta comunhão. Falta agir como igreja, de fato. E não acaba não tendo nem coragem de chegar para Deus e pedir determinadas coisas. Né? Apresentar diante de Deus algo. Porque não tem consciência de quem Ele é, ou de quem Ele é em Cristo Jesus. Os queridos, algo maravilhoso aqui. Os escolhidos participarão da vitória final de Cristo sobre o reino de Satanás. Aquela vitória definitiva. Amém? Tem gente que fica temendo aí o diabo por qualquer coisa, né? E falando, meus queridos, a igreja, ela já tem autoridade sobre Satanás, mas Satanás será destruído, né? E a igreja participará da vitória. Apocalipse 17, 14. Lá, lutarão contra o Cordeiro, né? E o Cordeiro vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Aleluia! Uhul! Aplauda o Senhor por essa verdade, igreja. A vitória é sua, ela está em Cristo Jesus, e isso é patente até mesmo no final de todas as coisas. Queridos, terceiro ponto é a compreensão do exercício da unção de Cristo que está sobre a igreja. A compreensão do exercício da unção de Cristo que está sobre a igreja. E eu estou partindo para o final. A unção da igreja é um ministério que realiza obras maiores do que a de Jesus. Não do que as de Cristo. João 4,12, Jesus afirma isso, né? Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lembra que eu falei da unção dobrada? Eliseu recebeu a unção dobrada. Igreja, você recebeu a unção dobrada. Amém? Para Jesus, ele está dizendo isso, irmãos. Isso não é nenhuma heresia. Não, tem gente que fala, meu Deus, o que é isso? Não, é Jesus que está dentro. No livro vocês vão entender um pouquinho isso daí, tá? Sobre essa unção dobrada. Mas a igreja, ela manifesta a tríplice unção de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela manifesta a unção de reis e sacerdotes, porque Cristo tem a mesma unção. E diz Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. O que Jesus diz lá? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todos sempre. Queridos, fomos constituídos, somos designados, somos legitimados, somos separados por esse sangue como reis e sacerdotes. Aleluia. A unção de profeta.
E eu não vou ler todos os textos, irmãos. Mas a unção de profeta, ela é liga e desliga. É a unção que proclama, que decreta a libertação dos cativos, dos oprimidos. A unção de profeta é a unção que proclama o reino de Deus e a sua justiça. A unção de profeta é aquela que proclama a salvação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O mesmo Espírito que habitava em Cristo aqui quando Ele era presente, que habitava nele, que ressuscitou Ele dentre os mortos e deu poder para Ele realizar milagres, está sobre a igreja. Está sobre a igreja. Eu não posso deixar de ler esse texto aqui. Eu não posso. Marcos 16, 15 ao 18. E lhes disse: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Queridos, a unção está sobre a igreja. A igreja, ela precisa levantar e resplandecer com a unção de Cristo, com o manto que lhe foi concedido, o manto que é eterno. Aleluia. A legitimação do manto, desta unção que está sobre a igreja, qual que é? É a finalização, o sangue de Jesus, que nós vimos ali em Apocalipse. O Espírito Santo, que foi prometido, né, lá em Joel, mas que foi derramado, né? Jesus mesmo avisou ali em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, e depois aconteceu o derramamento em Atos 2. Porque a igreja é o corpo de Cristo também, né? E logo manifesta a unção dele. Porque nos foi dada a palavra. E porque nós somos batizados, amém? Quem é batizado aí, erga sua mão. Quem é batizado está inserido no corpo de Cristo. Pronto. O batismo, fala comigo, o batismo sela a unção. Tal qual aconteceu lá no batismo de Jesus, né? Se somos batizados, somos revestidos de Cristo. Gálatas 3, 27 fala sobre isso. O manto de Cristo para a igreja é legitimado pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo e a palavra, com o testemunho do batismo. O manto é profético. Então, queridos, o que você deve fazer como igreja? Se o manto é profético, você deve profetizar. Amém? Profetize, queridos. O que você determinar que seja aberto, se abrirá. Tal qual o Jordão se abriu diante de Eliseu. Você sara as multidões, você sara a sua terra, assim como Eliseu sarou aquelas águas. A sua palavra de fé, ela traz à existência a provisão abundante. Diante de sua palavra, sob esse manto em Cristo Jesus, as ameaças de morte não prevalecerão. Antes, a panela ou a sua cidade será curada. Entenderam ali a ligação? Lembra do veneno da panela, lá, a morte na panela? O juízo, a condenação não prevalecerá contra os seus queridos, pois você levará a palavra de vida. Onde você estiver, a morte não prevalece, porque as portas da morte não prevalecem contra a igreja. Aquela palavra é morte. Então, todos os portais da morte não prevalecem contra a igreja. Muito pelo contrário, sucumbem diante do seu manto. Aleluia! Aleluia! A sua autoridade profética restaura a visão espiritual das pessoas, traz os mortos à vida pela palavra do Evangelho. Você confunde o inimigo trazendo a cegueira sobre ele.
Amém? Você confunde os demônios, fazendo com que eles não vejam as suas ações. A palavra da fé está no seu coração, querido. Está na sua boca. O que você precisa fazer? Isso está em Romanos, capítulo de número 8, versículo 10. Se a palavra da fé está no seu coração e na sua boca, o que é preciso fazer? Falar, decretar. Então coloque em ordem as coisas. Vamos colocar em ordem as situações. Amém? Pela palavra profética que temos nesse legado, nesta unção. Abra a boca, declare o que está no seu espírito. Declare as verdades espirituais. Pelo manto de Cristo, que está no seu sangue, no seu espírito, na sua palavra, nós temos a unção de Deus para ser manifestada neste mundo. Amém? Queridos, você poderia fazer um ato profético comigo para finalizar? Fazer uma declaração? Porque eu acho que é bom que nós pratiquemos. E nessa palavra nós possamos então acordar e despertar para cumprir a visão desse ano, que é relevanta-te e resplandece, é a ascensão. Uma igreja que fica olhando para os pés, que fica olhando para o que está acontecendo no governo, na economia, que fica tensa diante de notícias, é uma igreja fragilizada, uma igreja que não é consciente da sua identidade. E nós declaramos que esta igreja não é a verdade. A igreja é aquela que sabe quem é. A igreja é aquela que está fundamentada em Cristo Jesus, na identidade que Ele deu, no seu chamado. Está fundamentado no ágios, na escolha, no sagrado. Você é sagrado. Aleluia. Então declare algo comigo assim, diz assim: pelo manto de Cristo, que está no seu sangue, no seu espírito, na sua palavra, nós temos, como igreja, a unção de Deus para manifestar neste mundo as resistências aos propósitos do nosso chamado, dos meus objetivos, serão anuladas, virão à existência as possibilidades. E eu declaro, a minha casa é sede da unção de Cristo. A minha família é o lugar da unção de Cristo, pois ela está debaixo da cobertura do manto santo, que é Cristo Jesus. E eu como igreja, fazendo parte da aliança do sangue de Cristo, tendo o Espírito Santo sobre mim e crendo na verdade, eu proclamo vida àqueles que estão mortos, que estão no pecado, que estão nas trevas. Venham à existência, levantem e vivam e conheçam o Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro agora, como voz profética, que a minha nação é uma nação abençoada. Eu declaro que o Brasil e todos aqueles que nele habitam são bem-aventurados, são abençoados. Declaro salvação, declaro que Satanás, os seus intentos, tudo aquilo que ele deseja para a nossa nação, perde, é anulado, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, debaixo da unção que nós temos como igreja. Nós proclamamos a nossa nação liberta de todas as influências malignas. Aqui no Brasil não prevalecerá a obra das trevas, antes resplandecerá a luz de Jesus, resplandecerá a lâmpada
que não se apaga, que é a igreja de Cristo Jesus, a lâmpada que não se apaga. Nós fizemos parte desta lâmpada, nós fizemos parte da igreja, porque Jesus nos escolheu, e a luz eterna brilhará nesta nação. Eu declaro que em Cristo Jesus esta nação é curada, é sarada, a economia dela, ela será forte. Declaro em nome de Cristo Jesus, as autoridades constituídas nesta nação salvas, declaro elas libertas do poder das trevas, das influências malignas, em nome de Cristo Jesus. Eu declaro sobre a minha nação a saúde sobre o que nelas habitam, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida saúde tal qual Jesus Cristo. Eu tenho saúde divina no meu corpo, e agora, em nome de Jesus, eu proclamo sobre o meu coração, minha alma, eu declaro: livre eu sou para proclamar, cumprir o propósito de Deus em Cristo Jesus, através da minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, nós nessa hora declaramos que pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão, porque às vezes, como nós falamos aqui, foi usado um termo, nós usamos uma visão medíocre de quem nós somos. Nós somos uma nação que o Senhor levantou de reis, de sacerdotes, de profetas, Senhor, e nós não estamos, nós jamais vamos, Senhor, ceder, Senhor, aos sentimentos, às emoções, mas, Senhor, olharemos para a nossa real identidade que o Senhor imprimiu no nosso espírito. Senhor, pedimos perdão por não termos cumprido o propósito, por olhar quando olhamos para as circunstâncias, Senhor, quando deixamos de viver, Senhor, por quem somos, quando não valorizamos a Tua igreja como deveríamos valorizar, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por não colocarmos em prática aquilo que nós cremos, agindo como incrédulos. Senhor, nos perdoe, porque esse é um pecado, Senhor, que verdadeiramente entristece o Teu coração, a incredulidade. Nos perdoa, Senhor, e nós declaramos nessa noite, Senhor, que debaixo desta palavra faremos proezas, em nome de Jesus. Nós somos a igreja que levanta, que resplandece, e que todo mundo verá a luz do Senhor. Amém? Permaneçam abençoados. Direi, se só Tu tens palavras de vida, onde habitarei, se não for na Tua presença? Em Ti encontrei o perfeito amor, em Ti encontrei o perdão. Do medo e da morte hoje livre estou, guardado em Teu coração. Amado te sou pelo amor, um perfeito amor. Chamado
de filho, hoje sou no perfeito amor. Toda vergonha ficou pra trás, a dívida paga está. Novo e vivo caminho encontrei, o véu rasgado está. Teu reino veio a mim, veio a mim. 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 Tu és santo, poderoso, és único, nada se compara a ti. És tremendo, verdadeiro, és único, nada se compara a ti. Tu és santo, poderoso, és único, nada se compara a ti. És tremendo, verdadeiro, és único, nada se compara.